cujo objetivo maior é nós procedermos à inauguração, na sala dos conselhos, da galeria de ex-diretores do ILEA, que estão todos aqui presentes e nomeados. Então, fazem parte da mesa o magnífico reitor, o Vicente Hoffmann, o magnífico reitor Eugênio Quintin, o ex-reitor professor Elcio Trindade, o fundador do ILEA, e o ex-reitor Carlos Alexandre Neto, aqui todos os agradecidos está. Eu gostaria de apenas fazer uma breve relato do que tem sido o ILEA nesses últimos 4 anos. Na realidade, tudo isso foi possível exatamente pelo trabalho anterior dos 5 diretores, que pouco a pouco foram cimentando as bases do que é possível hoje o ILEA. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a reitoria da URGS, na pessoa do professor Carlos Alexandre, o professor Puyócoma, que nos nomearam no primeiro mandato, e também agradecer a todos os professores, estudantes e técnicos administrativos da universidade que possibilitaram que este instituto tivesse essa presença que está tendo nessa universidade. Eu também agradecer aos funcionários do ILEA, a pessoa da atual secretária Tamires Paim, de todos os outros que aqui passaram, dos nossos bolsistas. E gostaria de dizer que, quando fomos então convidados pelo professor Carlos Alexandre e pelo professor Rui, nós tentamos perceber qual era o espaço de um Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Pouco a pouco fomos percebendo que, no caso brasileiro, após o Instituto de Estudos Avançados da USP, criado em 85, foi exatamente na gestão do professor Elcio Trindade que foi criado o ILEA há 21 anos atrás. Hoje nós somos 8 institutos de estudos avançados no Brasil, já temos um fórum, o mais recente foi criado na Universidade Federal do Ceará, Colégio de Altos Estudos, e participamos de uma rede mundial de institutos de estudos avançados, chamada Instituto de Estudos Avançados Baseados na Universidade, BAES, que retomam a tradição iniciada nos estudos de Princeton, nos Estados Unidos, que é a ideia de criar um espaço dentro das universidades, ou lá das universidades, que possa vir a congregar uma série de conhecimentos que estão vindo das disciplinas e que muitas vezes as próprias disciplinas, do seu vigor, não deixam muito espaço a esses saberes transdisciplinares, interdisciplinares, ou até mesmo saberes que ainda não são saberes, são quase saberes, que muitas vezes nos interstícios do diálogo que na minha geração era feito no Bar do Antônio, né, lá no centro, depois no Alasca, né, quando tínhamos um pouquinho mais de dinheiro, naqueles vinhos maravilhosos da época, que todos se lembram, que deixava de ideias e lábios azulados. Então, esse espaço de trazer vários conhecimentos tem sido um pouco o nosso desafio. Como nós estamos percebendo que a força dessa universidade, nós tivemos aqui quase 450 eventos, mais de 400 expositores, os 500 deles da universidade, os tantos do Brasil e 70 estrangeiros. Como foi possível, nem nos lembramos, mas de algum modo, não só por iniciativa do ILEA, mas vários institutos, departamentos com programas de pós-graduação que nos trouxeram essas oportunidades. Né? Até mesmo no Fórum Social Mundial, nós conseguimos trazer aqui o professor Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, velho amigo dessa universidade. Certamente não foi fácil. Eu participei da maioria dessas atividades, eu olhava nos rostos, eu via rostos disciplinares, né? Onde a importância de um professor ou uma professora daquela área traía os seus admiradores, seus alunos, seus colegas, mas
aquele olhar transdisciplinar, o interdisciplinar, certamente não foi fácil e não é fácil. Entretanto, nós, até mesmo ouvindo esses professores, muitas vezes eu vou chamar isso de uma terceira idade da ciência, onde as pessoas já um pouco libertos dos seus compromissos, permitem trazer à universidade um conhecimento que muitas vezes foi feito fora dos seus cursos, dos seus estágios pelo mundo, né? E eu acho que essa reflexão sobre uma terceira idade da reflexão científica e intelectual é exatamente aquela que nos traz uma reflexão sobre o que é emergente nas ciências, os novos conhecimentos que estão a serem por aí forjados, assim como as metodologias inovadoras que muitas vezes nos desafiam. Nós sabemos que muitas vezes o pesquisador tem uma tensão interna com o seu próprio ser professor, e muitas vezes nós precisamos ensinar aquilo que nós não sabemos, né? Ir nas beiras das cavernas do nosso conhecimento e do nosso desconhecimento. Mas exatamente por essa capacidade dessa universidade, da universidade brasileira em geral, eu acho que foi possível debater pontos como a crise da ciência, das novas ciências, os desafios da física quântica, da biologia molecular, das sociologias informacionais, e debater também a crise social, né? Nós, cientistas sociais, diferentemente de nossos colegas, nós não precisamos de muito dinheiro porque o laboratório está no Jornal de Amanhã. E esse Jornal de Amanhã aqui foi possível ser discutido, nem sempre calmamente, às vezes calorosamente, mas sempre trazendo esse aporte das diferentes ciências, né? Desde discutir a questão da ecologia, questões de gênero, questões de experimentação animal, e todo um conjunto de questões sociais foram debatidas aqui a partir dessa experiência científica dessa universidade. Isso nos permitiu também reforçar um outro desafio, que é a internacionalização da universidade e do próprio ILEA. A experiência dos nossos ex-diretores, a sua experiência internacional tão fecunda, assim como aquilo que sucessivas ondas de professores, estudantes que andaram pelo mundo, eu acho que aqui puderam ter um espaço de o que, permitindo-nos discutir que internacionalizar não é apenas falar um outro idioma, mas internacionalizar é oferecer a nossa tradição de pesquisa ao mundo, e certamente as diversas áreas da ciência e a produção da URSS tem sido reconhecida nas esferas internacionais. Aqui vieram professores da América Latina, das Américas, da Europa, da África, até mesmo da China, várias vezes. Então, um mundo outro, que é o mundo da nova interculturalidade, o mundo de uma sociedade mundial que vai se forjando com problemas e dificuldades, onde muitas vezes, como vimos nos episódios políticos mundiais recentes, a experiência da mundialização há uma resposta muito localista, muito regressiva, muitas vezes muito passadista. Mas aqui eu acho que conseguimos trazer essa possibilidade de reinventar utopias, percebendo os vários movimentos, os vários caminhos que as ciências e os saberes estão a se nos oferecer como possibilidade, como pistas de futuro, como até mesmo sonhos de sociedade e sonhos de ciência, né? De uma ciência que seja capaz de, mesmo em termos pós-iluministas, de retomar os ideais da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Ou seja, com todas as dificuldades que houve nesses tempos, e que certamente tempos a vir não serão menores das dificuldades, nós temos o compromisso, nós temos a missão de aqui
continuar esse espaço de trazer várias experiências, vários discursos e várias práticas, e no limite, de algum modo, conseguir continuar recriando um tempo de esperança, o que certamente é o que nos espera a fazer, o que certamente é que as novas gerações esperam de nós. Esse tem sido a intenção do ILEA, essa que será o nosso projeto. Muito obrigado. Agora eu passaria a palavra ao senhor Carlos Trindade. Queria, em primeiro lugar, saudar a mesa, repleta de reitores novos, mais antigos e recentes, e a nossa vice-reitora, que acaba de assumir junto com o professor Rui, e o nosso diretor do ILEA. Que revelou muito cedo, não só como meu aluno, mas sobretudo quando eu decidi separar a pró-reitoria de pesquisa da pró-reitoria de pós-graduação, a pesquisa caminhava mais ou menos dentro de uma rotina conhecida. Os coordenadores tinham um papel fundamental e não havia grandes riscos. Agora a pesquisa era algo a inovar. E eu me lembro que o José Vicente foi escolhido. Eu acreditava na criatividade do José Vicente, porque eu o conhecia desde estudante. Eu me lembro sempre como evento emblemático que ele fez um dos primeiros seminários na reitoria que tratava do tema da violência e cidadania. Então encheu a reitoria, aquela coisa toda, aquele salão. E quando a gente entrou no que havia como núcleo, se descobriu que era um diálogo aberto, sem limites, entre o MST e o Movimento Sem Terra e aqueles que o reprimiam, a Brigada Militar. Ora, o único espaço que pode reunir coisas tão opostas só pode ser a universidade. Então, desde o início, eu me convenci que a universidade é realmente um espaço que tem que ter uma relação direta com a sociedade. Ela é uma instituição social, ela não é aquela organização que a ditadura nos colocou com as reformas de 68, 66 a 68, e que a universidade tinha que ser uma organização complexa, segundo as teorias administrativas em moda na época, né? E perdia o seu caráter de instituição social, então ela se voltava para dentro, criava muitos conselhos. Eu me lembro que participei desse debate, tanto para mudar o estatuto quanto para mudar o regimento, e a gente se dava conta que toda aquela estrutura era uma espécie de conselhos que, na linha da teoria das organizações, Sinfonia para Empresas, criavam grupos de discussão em várias esferas, mas que na prática se anulavam mutuamente, porque eles eram feitos para serem rarefeitos e a universidade perder o perigo que ela representava muitas vezes para a sociedade. Então, hoje, quando nós assistimos, e pela manhã eu assisti a posse do professor José Vicente, e o entusiasmo do reitor e do nosso ex-reitor, que também viram num certo momento que o ILEA era uma coisa que tinha uma potencialidade que deveria aparecer na universidade, eu me convenci que foi um grande acerto ter trazido o José Vicente para essa função, e ele demonstrou ao longo desses anos em que ele foi pela primeira vez diretor essa competência que eu me referi no exemplo anterior. Então hoje o ILEA, onde eu tenho uma pequena sala e onde eu virei, já que eu não posso ter nenhuma função, o assessor internacional da direção,
extremamente simbólica, e onde eu posso escrever meus livros e fazer minhas pesquisas, como o livro que eu fiz esse ano, de 800 páginas, nessa altura da vida, já é uma façanha. O que eu queria dizer é que o fascínio que eu tive por essa ideia do Instituto de Estudos Avançados, e que no Brasil só tinha a USP, baseou-se num diagnóstico simples. Toda a estrutura da URGS, sobretudo na pós-graduação, ela era essencialmente disciplinar. E não porque a URGS quisesse, porque a CAPES impunha esta regra. Os comitês eram disciplinares e, muito mais tarde, que pela primeira vez, se aceitou a criação de um comitê interdisciplinar. E a Unicamp, perdão, teve que esperar 8 anos para criar o seu curso de mestrado e doutorado em Ciências Sociais, porque não havia condições de avaliar um curso interdisciplinar. Olha o absurdo da situação. Bom, então esse diagnóstico me convenceu que nós tínhamos que partir para um novo instituto, e esse instituto deveria ser o elo entre diferentes setores da universidade, que tinham experiências muito avançadas, de vários tipos, nas humanidades, nas ciências, e que se revelavam necessariamente obrigados a interagirem nas fronteiras, muitas vezes, de cada uma dessas áreas. Então, a partir daí, uma coisa que eu pessoalmente fiz, porque achei que naquele momento era o momento oportuno para isso, eu convidei os melhores professores de cada área da universidade. Eu não vou citar nomes, eu peguei quem é o melhor da física, quem é o melhor da genética, quem é o melhor da engenharia, e assim viemos as ciências humanas, e essas pessoas eram todas disciplinares. E eu, na reunião que eu tive com eles, eu disse: olha, nossa proposta é exatamente romper com a disciplinaridade. A minha grande satisfação é que, quando eu os reencontrei uns 10 anos depois, todos já tinham se tornado interdisciplinares e acreditavam naquilo que eles não acreditaram no momento da fundação do Instituto. Posteriormente, essa minha obsessão pelo Instituto de Estudos Avançados me levou a criar, já que era uma experiência única, de criar uma universidade do zero, que é muito mais fácil e muito mais desafiante do que mudar uma universidade, como era o caso da URGS. Nós criamos um outro instituto que se chamou Instituto Mercosul de Estudos Avançados. Mas aí a ideia foi um pouco além. Ele se tornou um instituto por cima dos outros institutos e com o papel de desenvolver essa concepção interdisciplinar e todas as outras decorrentes desta visão, de tal maneira que ele não era um instituto com alunos, como não é esse, mas ao mesmo tempo ele tinha uma posição de farol para indicar a dinâmica que a universidade deveria ter. Então eu gostaria, o Zé Vicente disse com muita propriedade, não tem nem termos de comparação, o número de professores, o número de atividades, das quais eu consegui acompanhar grande parte, mas era impossível, porque era um verdadeiro vulcão de atividades em todas as direções. Mas eu me lembro que esse instituto já nasceu antes da moda da internacionalização, já nasceu internacional. No dia 24 de outubro de 1994, tem aqui um convite da época, ao convite do reitor e do diretor, que era o professor Mário Barberena, convidando para o início das atividades acadêmicas do Instituto, onde foram convidados, na ocasião, o professor Jorge Broveto, reitor da Universidade da República do Uruguai e secretário executivo da Associação de Universidades Grupo de Montevidéu, que foi o primeiro aglomerado de universidades desta região, que hoje já ultrapassou essa região,
já no Brasil atinge a USP, atinge a Unicamp, São Carlos, até Minas Gerais. Em segundo lugar, o Dr. Luiz Iarzábal, um antropólogo que era diretor do Centro Regional para a Educação Superior na América Latina e Caribe da Unesco, que tinha sede em Caracas, que era um personagem também que participou ativamente da organização da Conferência Mundial de Educação Superior em 98. Depois nós tivemos aqui a figura do único diretor que havia do Instituto de Estudos Avançados no Brasil, que era o Humberto Giuseppe Cordani, um geólogo famoso da USP, e que veio aqui representando o Instituto de Estudos Avançados. E finalmente, de uma forma muito modesta, porque até ele mudou a postura dele do passado, esta figura extraordinária que foi o ex-ministro da Educação e ex-deputado Paulo de Tarso Santos, que era o diretor à época do Memorial da América Latina. Esse homem, nos anos 60, ele incendiou muitos espaços, sobretudo com a experiência cubana, antes da identificação do Fidel com o marxismo-leninismo. Ele tinha uma visão de que a linha dele, que era uma linha cristã, tinha espaço nesse processo revolucionário. Depois ele se afastou dessas atividades e virou um tranquilo MDBista que dirigia nesse momento. E eu descobri, visitei no Memorial e trouxe ele para cá, porque eu era um dos entusiastas dele. Graças a ele, eu pude fazer uma visita a Cuba de um mês, porque ele convidou a mim, um amigo, eu levei meu amigo Ferraz, e nós ficamos lá e aprendemos muita coisa nesse período, que foi um período rico e desafiante da história brasileira. Então eu queria dar esse pequeno depoimento. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz em ver que a nova gestão da reitoria não só confirma o professor José Vicente, mas que é mais. Gostaria que esse instituto tivesse um papel cada vez maior. Isso é uma coisa importante, porque muitos reitores não compreendem. Alguns deles se consideraram que isso aqui era uma ameaça. Que eu teria feito talvez para ser diretor disso um dia. Então, durante um tempo, o ILEA ficou numa posição um pouco marginalizada. E agora, em alguns anos atrás, não é só mérito José Vicente, mas desde a Maria Beatriz Lúcia e vários outros diretores que vocês vão conhecer pelas fotos que vão ser inauguradas, tiveram um papel importante na recuperação dessa vocação do ILEA, que eu acho que agora atingiu a sua plenitude, mas como tudo que é desafiante, que busca o futuro, merece mais. Eu tenho a confiança absoluta e sou testemunho da trajetória do professor José Vicente, de que ele o fará mais e melhor. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso diretor, Carlos Alexandre Neto. Boa tarde a todos, todas. Quero saudar o professor José Vicente, agora conduzido ao cargo de presidente diretor. Saudar o professor Rui, nosso reitor, o professor Ajano, nossa vice-reitora, o professor Elgio, reitor, que criou esse instituto. Saudar os seus diretores do ILEA, senhoras e senhores. A universidade, como já foi dito aqui, é o espaço do conhecimento, a instituição do conhecimento, mas também da utopia e da esperança. E nós temos aqui no ILEA também refletido nessa mesma audiência o fato de que a universidade é um jardim de talentos. Nós abrigamos aqui nessa instituição muitos talentos, pessoas que sabem muito, pessoas que perguntam muito e pessoas que gostam de fazer aquilo que fazem, que gostam de perguntar, não necessariamente se ficam contentes com as respostas e aí vão atrás de novas perguntas. Esse é o motor da ciência, esse é o motor que eu tenho certeza que anima a todos, especialmente aqueles que foram diretores do nosso ILEA, mas com certeza o professor José Vicente, né, que foi no nosso período, no reitorado, período do professor Rui,
nesses 8 anos, aquele que mais criativamente trouxe ideias e desafios à universidade. Por sorte, vivemos um período em que era possível aceitar muitos desafios e muitos deles, Zé Cid, foram levados à frente com muito sucesso. Falar do Leia significa necessariamente aqui reconhecer a visão do professor Elcio, uma visão de futuro, para onde vão as universidades, a importância de ter um instituto de estudos avançados, aqui chamado Leia, mas principalmente a certeza de que a URGS já era, naquele momento, e já era há muito tempo, uma grande universidade. Não devemos nada à USP, não devemos nada ao Unicamp, não devemos nada a qualquer das universidades, grandes universidades federais. A URGS é, desde um bom tempo, uma grande universidade. E uma grande universidade merece um instituto de estudos avançados. O professor El já teve a clareza, a clarividência dessa necessidade e com coragem criou o ILEA, e nós temos agora 21 anos, não é, de grande experiência e de grande construção nesse Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Para encerrar, eu queria dizer que talvez nós precisamos, daqui para frente, obviamente conhecimento, que é o nosso dia a dia, precisamos sim de utopia, mas precisamos muito mais de esperança. Nesse momento de crise, que é mais grave do que talvez nós tenhamos imaginado há um tempo atrás, mais profunda do que nos pareceu mesmo depois do impeachment, essa grave crise de confiança que permeia praticamente todas as instituições brasileiras, ela só será vencida com esperança, né? A esperança que tem por natureza a teimosia, a esperança que não tem necessariamente uma lógica, mas tem um fim, tem um objetivo, que é a de que nós sim podemos e devemos fazer um mundo melhor. Se tem uma instituição capaz de fazer isso, essa instituição é a universidade, especialmente a Universidade Pública Brasileira. Eu espero que o ILEA tenha também, querido Zé Vicente, à frente essa missão. Eu acho que é isso que a sociedade espera da universidade, é isso que todos nós esperamos do ILEA também. Parabéns, boa sorte, sucesso, Feliz Natal, bom Ano Novo a todos. Bom, agora nós vamos então pedir aos familiares, aos seus diretores, uma breve saudação, começando pelo professor Barberena, filho do professor Mário Barberena, primeiro diretor do ILEA. Bom, queria dizer que é um prazer estar aqui. Como meu pai foi o primeiro diretor, eu acompanhei, por exemplo, esses bancos, essas coisas estão sentados vieram do Cine Marrocos. Então eu acompanhei o reboco das paredes e, sem dúvida, estaria muito feliz de estar aqui, de encontrar minha ex-professora, Jânio Tutiquian. Enfim, então eu fico muito feliz de ter acompanhado como primeiro diretor, que meu pai foi, então eu acompanhei essa jornada e participei também ao longo da graduação nas letras, porque a URGS também é minha casa, obviamente, vários eventos no ILEA, e, enfim, então acho que é um dia muito especial. Infelizmente ele não está aqui no auditório, mas está na parede e está também nos nossos corações. Era isso. Agora, sobre a palavra, então, o professor Garcia, filho do professor Eloy Garcia. Então, uma saudação à mesa, aos integrantes da mesa, senhor reitor, a vice-reitora, demais professores e diretores, senhores diretores do Instituto e demais presentes. Eu tenho certeza de que eles estão aqui conosco, que o Eloy está junto aqui conosco. Isso aqui foi para ele praticamente uma segunda, ou digamos que paralelamente a mesma casa. A casa dele, não só o ILEA, a URGS, desde
1950 e pouco, eu ainda era projeto de nascer, ele já estava na farmácia e na medicina, e depois, no final da vida profissional, o ILEA se tornou aquele lugar onde muitas coisas que poderiam estar dentro da residência estavam aqui no ILEA, e que hoje estão já conosco de novo. Ele, depois que se retirou completamente da vida profissional, levou muito daquilo que tinha que ir para casa. A gente olha para aquilo, a gente enxerga as coisas no material e se lembra do imaterial. E não tem muito mais que dizer. Eu quero acrescentar na questão da esperança, a esperança sem ação também não vai adiante. Tenhamos a ação de fazer com que a palavra-chave de tudo é a educação. E estudos avançados, então vamos ao início da educação. Lá na educação básica, se nós realmente conseguirmos incutir e ensinar na nossa educação básica aqui esses valores todos que nós queremos buscar, dentro de, quem sabe, uns 50 anos, tenhamos aquela sociedade que realmente a gente quer. Bom, gostaria então, muito obrigado, de passar a palavra ao professor Paulo Vicentino, diretor do ILEA. Boa tarde. Esse é um momento muito especial, porque eu vejo que um daqueles problemas mais graves que eu enfrentei na época, que não foi a falta de recursos para a educação por parte do professor presidente, foi principalmente a falta de atenção da administração superior a essa ideia tão importante, por razões simplesmente políticas. Foi um período extremamente difícil se não fosse o apoio do conselho, o apoio dos pesquisadores, dos professores e inclusive do pessoal da manutenção da universidade. Nós não conseguimos nem fazer funcionar a logística do prédio, minimamente. Eu cheguei a sumir e havia uma máquina elétrica na minha frente, não havia um computador. Então a luta foi nesse sentido. E a falta de apoio, eu quero cumprimentar as administrações, as duas últimas administrações, pelo esforço em fazer com que o ILEA avançasse, e na figura do diretor, que fez com que ele realmente deslanchasse. Antes disso, foi preciso mantê-lo vivo e lutar muito duramente para que isso acontecesse. Mesmo assim, ele funcionou, se fez atividades, e modestamente o que foi possível fazer naquele momento foi, numa área das ciências sociais aplicadas, criar uma área multidisciplinar, algo que não existia e que nós, aqui na universidade, e que nós estávamos atrasados, que foi a área de relações internacionais. E hoje é com muita alegria que a URGS tem um curso de graduação que é o melhor do Brasil, e cursos de pós-graduação na mesma área. E para isso foi preciso reunir um grupo inicial de pesquisadores, começar a publicar e realizar eventos. Então, parabéns às administrações que acreditaram no Instituto e ao diretor que finalmente o fez se afirmar. Muito obrigado. A diretora seguinte foi a professora Maria Beatriz Lúcia, mas ela já tinha férias marcadas, então ela me pediu que trouxesse sua saudação a todos e todas. Então agora eu passo a palavra ao meu antecessor, o professor João Guilherme Creus. Eu talvez vou repetir coisas que foram muito bem faladas pelo professor Vicente e pelo professor Elgio, mas acho que vale a pena insistir nas características especiais do ILEA, que foram criadas pelo professor Elgio a partir do modelo do Instituto de Príncipe.
característica básica é cobijar grupos de pessoas que trabalham em pesquisa interdisciplinar ou transdisciplinar, sem necessariamente ter qualquer relação formal ou trabalhista. É decir, o IDEA não tem nenhum professor pesquisador lotado no IDEA, mas são pessoas que têm interesse em um tipo de trabalho e que trabalham então em grupos, atualmente em rede, para resolver uma série de assuntos assim, de grande importância nacional e internacional. Nós estamos vendo agora a revolução que a tecnologia está produzindo, por exemplo, no mercado da música, da televisão, do cinema. Essa revolução vai chegar, sem dúvida, ao ensino e particularmente ao ensino superior. Então, esse novo esquema, eu acredito, vai ser feito no molde já iniciado no IDEA. Grupos de trabalho, trabalhando livremente, internacionalmente, em rede. Esse é o futuro. E então eu me congratulo de haver estado aqui, passei aqui 4 anos e pouco muito bons, com um grande apoio do professor Alex, que agradeço, e isso aí. Muito obrigado. Agora eu vou levo na parceria com a Douglas, que está o professor Paulo Mota, nosso presidente, e a Douglas então sempre nos oferece uma lembrança dos nossos convidados, também a nossa secretária vai oferecer aos nossos diretores familiares. Bom, muito obrigado a Douglas. Agora, então, queria passar a palavra à professora, a nossa diretora, Jane Intervita. Boa tarde a todos. Quero saudar o nosso magnífico reitor, professor Pirópolo. Quero saudar o reitor Cláudio Trindade, o reitor Carlos Alexandre Neto. Quero saudar o diretor do ILEA, José Vicente Tavares, e dizer para vocês que é uma honra enorme para mim fazer parte dessa mesa. Acho, Zé, que hoje é um dia muito especial para a URGS e muito especial para o ILEA, porque é o dia da tua recondução. E o dia da tua recondução, a direção do ILEA, é o dia do reconhecimento pela tua competência, pela tua generosidade, pelo teu caráter, pela tua dedicação infindável a este instituto. Mas nós nunca somos só o nós agora, né? A história nos diz isso, nós somos sempre aqueles que nos antecederam, nós somos a soma daqueles que nos antecederam. Assim, a história deste instituto, esse espaço de conhecimento plural, de ideias antagônicas e de ideias complementares, de conhecimento instituído e de conhecimento totalmente inovador e revolucionário, esse espaço de interdisciplinaridade, essa história foi construída também pelos diretores que te antecederam. E acho que esse é um dos momentos mais significativos
do Instituto e da Universidade, quando se pode ouvir a voz dos familiares do Barbarena. E aí, vocês vão me desculpem, eu vou fazer um parêntese, para mim é uma emoção muito especial. Ricardo foi uma das cabeças mais brilhantes que passou por mim. Mas também do professor Eloy e dos diretores, dos ex-diretores, professor Vicentini, professor Guilherme. Essa história que foi sendo construída e que desemboca no hoje, faz desse hoje, Zé Vicente, um hoje teu. Este hoje é teu. E é teu porque é onde tu começas a fazer o amanhã. E esse amanhã também é nosso. Este amanhã também é da universidade. Quero que tu saibas que nós somos parceiros na realização das utopias. No fundo, eu acredito que elas são as grandes marcas da nossa própria humanidade. E quero que tu tenhas certeza, Zé, que nós somos viajantes da mesma esperança. Te agradeço por isso. Obrigada. Então, antes de passarmos à inauguração, vamos encerrar simbólico da Galeria dos Ex-Diretores, nós também, antes de um refrigério, a palavra final do professor Guilherme. É um refrigério, mas não é uma fria, tá? Boa tarde a todas e todos. Quero começar saudando especialmente minha colega de gestão, a professora Jane Tutiquian, nossa vice-reitora, reitor da gestão 1992-96, professor Elgio Trindade, e o reitor das gestões 2018, 2012 e 12-16, a quem eu tive a honra de trabalhar como vice-reitor, professor Carlos Alexandre Neto. Quero também saudar o professor José Vicente Tavares dos Santos, diretor do ILEA por mais 4 anos, para grande alegria nossa, nesse dia que comemoramos a sua recondução à direção do ILEA. Saúdo também os ex-diretores, Paulo Vicentini, professor Paulo Vicentini, Guilherme Freud, e os familiares dos ex-diretores, Mário Barberena, Eloy Júlio Garcia. Cumprimento aqui também a diretora do Instituto de Química, a professora Nádia Pérez da Silveira, que faz parte aqui do conselho. Cumprimento a futura diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a partir de amanhã, a professora Cláudia Wasserman. Estamos aqui num processo de renovação e reafirmação dentro da universidade dos seus representantes maiores nas unidades acadêmicas, colegiados, enfim. Quero saudar muito especialmente o professor Paulo Moros, presidente do nosso sindicato, Sindicato dos Professores, a nossa ADURGS. Senhoras e senhores, nós hoje à tarde começamos com a recondução do professor José Vicente, e ali tive a oportunidade de dizer ao professor Elgio que, da minha honra de estar naquele momento com o início do ILEA e com o futuro do ILEA representados naquela hora. E nós estamos festejando essa construção nesse momento. E festejando essa construção de uma forma muito elegante por parte do professor José Vicente, homenageando aos reitores e aos diretores desse período imensamente rico em que a universidade passou por vários desafios, alguns dos quais são desafios importantes sob o ponto de vista da própria existência da universidade, outros são desafios de enriquecimento, de ampliação, de expansão. Enfim, a universidade sabe e aproveita muito bem esses momentos como oportunidades. E eu, pessoalmente, vejo a universidade, originalmente sou dentista, e um dentista
muitas vezes tem como limite o seu céu da boca. Mas, na verdade, eu penso na universidade como uma oportunidade de transcendência profissional e pessoal. Sou pesquisador desde o segundo semestre na URGS, com uma bolsa de iniciação científica. Desde então, nunca deixei de ter bolsa de pesquisa. Não? E me dou conta de que não é possível imaginar uma universidade se a gente ficar apenas restrito ao nicho da gente. Se a gente ficar restrito àquele nosso mundo de pesquisador, por mais amplo que a gente pense que ele é, na verdade, muito pequeno perto da grande experiência que a universidade nos oferece. Só que essa grande experiência, ela tem que ser objetivada, ela tem que ser dada a aparecer, tem que se criar os espaços. E isso é o ILEA. O ILEA é essa oportunidade da transcendência pessoal e profissional. É a oportunidade que nós temos de ir além daquilo que nós somos como pesquisadores, crescemos como pessoas e temos então finalmente essa possibilidade de, através da transversalidade, enriquecermos a nossa experiência de vida e, ao mesmo tempo, justificarmos a nossa presença dentro da universidade. Isso é para lá de muito importante. Universidades que não têm esses espaços não conseguem se diferenciar. É preciso ter esse espaço de reflexão, esse espaço de crítica, esse espaço livre de propostas, de inovação, de desafios. E eu acompanho por todos os meios muito eficientes que o ILEA faz as suas divulgações, os vários temas, conferências, enfim. Devo dizer que muitas vezes invejo por não poder estar aqui me agendo, alguns eu venho, outros nem tanto. Coloquei para o professor José Vicente hoje a demanda de que algumas dessas atividades devem ocorrer também no campus central, para justamente dar oportunidade às pessoas que lá estão participarem desses eventos, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Isso tudo porque um dentista, ele só é capaz de pensar além se ele tiver essa oportunidade desse espaço. E, afinal de contas, é muito comum que os grandes pesquisadores, eu não sou um grande pesquisador, mas que eles o são, e nós somos como tal, se nós somos capazes de ir além daquilo que nós pesquisamos. Eu me lembro quando eu li pela primeira vez que Einstein teria dito, perguntado sobre a existência de Deus e o universo, que diz que Deus não joga dados. Não. Isso é uma coisa que mostra aonde é que estava a cabeça de Einstein. Certamente não era na relatividade pura e simplesmente, mas era essa grande busca que nós temos como humanidade, das razões que ainda não conseguimos encontrar de porquê que nós estamos aqui. E eu acho que isso é para nós essa oportunidade. A universidade é o local onde essas perguntas e essas respostas são elaboradas e para onde a sociedade se volta exatamente para buscar essas respostas. Por isso mesmo, eu cumprimento ao professor José Vicente, a todos os nossos colegas que estão aqui associados ao ILEA, pela elegância de fazer essa lembrança dos nomes dos nossos colaboradores nessa singela homenagem de inauguração de uma galeria de fotos. E aproveito que o professor José Vicente pediu para eu falar, que ele esqueceu de falar que está aberto um edital também de participação no ILEA, no RIMS, o edital dos RIMS, que é uma iniciativa recente e altamente bem sucedida de redes que são patrocinadas aqui pelo ILEA com recursos próprios da universidade e que fazem exatamente essa transversalidade tão importante entre nós. Muito obrigado, parabéns novamente.